Já. Pessoal, então como nós combinamos, a prof fez de novo, tá? Sobre a continuação da biologia vegetal lá na unidade 10, na página 17. Então nós vamos falar organologia vegetal. O que é organologia vegetal? Tá? É como ela está dividida. Então a organologia está dividida em dois grupos. A parte que é chamada de vegetativa, que vai fazer o crescimento, que é a raiz, o caule e a folha. E a parte reprodutiva, que são as partes reprodutivas do vegetal, a flor, o fruto e a semente, tá? Então, praticamente nós vamos ver todos esses agora. Então, hoje nós vamos ver a raiz, tá? Então, começa com a parte vegetativa. Então, o que eu tenho que saber da raiz? Órgão vegetativo, já sei o que é, o crescimento, tá? Ele é subterrâneo, aclorofilado, não faz clorofila, tá? A raiz não faz clorofila, clorofila vai ser a partir lá de cima do caule, folha. Origina-se da região embrionária da semente, que se chama radícula. Então a raiz, para se formar, eu vou ter a semente e a parte que vai germinar ela vai ser aqui dentro, que vai ir para cima. Essa partezinha aqui, ó, gente, se chama radícula do embrião. Tá? Então ela vai se originar daqui, ó. Bem, qual que é a função básica da raiz? A primeira que a gente vai lembrar, fixação da planta, tá? Através da raiz também que ocorre o quê? Absorção de água e sais minerais, tá? Os compostos inorgânicos. E ela também é órgão de reserva. Órgão de reserva de quê? Principalmente amido, né, gente? Quem que é? Beterraba, batata doce, não é a batata inglesa, tá? Batata doce, a cenoura, a mandioca, no qual a gente come a raiz, tá? A estrutura dela funciona assim, ó. Aqui é uma raiz, essa imagem vocês têm no livro didático de vocês, e ela é dividida em quê? A parte bem superior se chama colo. O que é isso aí? É a parte de transição, onde ela vai deixar de ser raiz e vai se transformar em caule. Até aqui é a raiz. A partir de cima eu vou dar origem ao caule. Então essa parte é o colo, tá? Essa parte aqui, ó, que pega todas essas estruturas, são as estruturas secundárias da raiz, aonde ela vai germinar e vai originar outras estruturas. Então essa parte se chama zona suberosa, é a parte mais antiga da raiz e aonde vai ter as ramificações. Já logo abaixo, isso aqui são pelos, gente, então eu digo que é a zona pilífera. Para que serve os pelos na raiz? A absorção do quê? Da água e dos sais minerais, dos compostos inorgânicos. E essa parte aqui até a gente já viu. Tá? Ela tem uma membrana de proteção lá na pontinha da raiz, que se chama coifa. Para que ela serve? Para evitar o atrito da terra com a raiz, porque senão ela vai matar os meristemas. Matando o meristema eu não consigo desenvolver. Tá? Então as partes básicas de uma raiz: colo, zona suberosa, zona pilífera e coifa. Beleza? Se eu olhar ela, a anatomia do que é formada a raiz e os tecidos que é preciso formar a raiz, eu tenho dois tipos. Eu tenho as estruturas primárias e as estruturas secundárias, tá? Então vamos ver do que é formada a estrutura primária. Ele é formado por três tecidos: a epiderme, o córtex e o cilindro vascular. O que é isso? Então o epiderme, a gente viu na última aula, é um tecido de revestimento, tá? E ele é aclorofilado, porque ele vai revestir a raiz, e a raiz não tem clorofila. Então, ele também não tem estômatos. A gente já viu o que é estômatos na outra aula. São aberturas que estão presentes no caule e nas folhas, que quando eu tenho muita água, os estômatos vão abrir. Se eu tenho pouca água, os estômatos vão fechar, para evitar a transpiração. E tem bastante pelos. Então, é nessa estrutura primária na epiderme, é esse tecido que reveste toda a raiz, tá? Então, se ela reveste toda a raiz, ela vai ter pelos, não vai ter clorofila
tá? E não vai ter estômatos. Outra parte da anatomia da raiz é o córtex. O córtex é a parte maior que compõe a raiz, tá? Então, assim, ó, as suas células acumulam o quê? O amido. É aquela parte, digamos assim, o córtex é aquela toda parte da mandioca ou da beterraba que eu como, tá? Ele vai ter o quê? Ele vai ter os leucoplastos. Por que que é leucoplastos? Porque eu não tenho cor. Geralmente, eles não pegam sol. Ah, professora, e a cenoura? A cenoura é uma exceção, porque a raiz da cenoura realmente é amarela, tá? Mas os leucoplastos, tá? Que não apresentam cloroplastos. Cloroplasto é o que dá a coloração. Eu só tenho cloroplasto se eu tenho o quê? Raio solar. Quando não pega o raio solar, eu tenho os leucoplastos. E por último, eu tenho o quê? O cilindro central. O cilindro central vai ser a parte mais interna da raiz e é onde que vai originar os tecidos vasculares. Quem são os tecidos vasculares? Xilema e floema. Mas aí que eu vou começar a formar o xilema e o floema. Então eu digo que eu vou formar o xilema e o floema primário. É ali que vai estar a fonte na raiz, tá? E as estruturas secundárias, a função da estrutura secundária é dar o crescimento para a raiz. E aonde que elas estão presentes? Nas eudicotiledôneas, que tem 2 cotilédones, e nas gimnospermas, que tem o quê? Não tem fruto e não tem flor e não tem semente, né? Então só vai ter aqui, a antes da ângio, a ângio é a mais completa, a gimno é aqui antecede. Bem, para eu ter o crescimento, a estrutura secundária, ele é formado pelo câmbio vascular. O que é esse câmbio vascular? É igual eu fazer isso aqui, gente, ó. Eu fazer um corte, tá? Na horizontal da raiz, eu vou pegar ela assim. Toda essa estrutura circular se chama câmbio. É onde eu vou começar a estudar e ver todas as células que elas se formam, tá? O câmbio, ele vai produzir o xilema e o floema secundário, porque o primário está lá dentro da epiderme. Então, o xilema, gente, fica bem no meio dela, ó, bem aqui no meio é o xilema. O floema, ela fica um pouquinho mais para fora. Então, o floema fica aqui nessa estrutura, tá? Dentro do câmbio. Outra coisa, quando eu tenho câmbio, é porque a raiz está crescendo em espessura, então ela está o quê? Alargando. Quando eu tenho o crescimento em espessura, esse câmbio vai dar origem a um outro tecido chamado felogênio. E esse felogênio vai se dividir em 2 partes, que é a feloderme e o súber, que é a parte mais antiga da planta. No caso aqui nós estamos falando da raiz. Então, quando eu me refiro no conjunto de células de felogênio, feloderme e súber, eu posso dizer que é a epiderme da raiz. É o tecido que vai revestir a raiz. Então, olha só, eu tenho o câmbio aqui, tá? Já sei que meu xilema é na parte central e o floema um pouco mais afastado. O súber é aquela parte mais de fora. A feloderme é a segunda parte aqui, ó, tá? E o felogênio a mais externa. Então, esses 3, esse conjunto, esse aqui e esse aqui, ó, tá? Vai formar a epiderme. São os 3 tecidos que vai envolver a formação da raiz no crescimento em espessura. Súber, feloderme e felogênio, tá? E o conjunto de tudo vai formar quem? O câmbio. E como a raiz eu preciso de absorção, eu vou ter quem? Xilema e floema.